A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas, nós vamos para mais um videoaula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a sexta apostila, a matéria é Teologia do Novo Testamento e nós paramos o vídeo anterior na página 51, retomamos na página 52 com o 11ª lição. Nós vamos tratar agora de escatologia. Alguns assuntos tratados por Paulo sobre esse tema, escatologia: o estado intermediário, o homem do pecado, a vinda de Cristo, a ressurreição e o juízo. O estado intermediário é fundamentado basicamente num texto de difícil interpretação que está em 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Mas o que acontece entre a morte e a ressurreição tem um fundamento melhor em Filipenses 1:23, o que está de acordo com as palavras de Jesus ao ladrão da cruz, em Lucas 23:43. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo prefere descrever a morte como dormir, conforme os textos bíblicos a seguir. A vinda de Cristo será precedida pela manifestação do homem da iniquidade, que é chamado de a besta em Apocalipse. Apostasia, rebelião, revolta, será característica nessa ocasião quando o anticristo promoverá uma rebelião contra a autoridade de Deus. A vinda de Cristo será repentina, num abrir e fechar de olhos. A terminologia de Paulo para a vinda de Cristo emprega 3 palavras: vinda, parousia, manifestação, epifaneia, e revelação, apocalipse. A parousia é a vinda pessoal visível de Cristo para ressuscitar os mortos em Cristo e destruir o mal. Epifaneia indica a visibilidade do retorno de Cristo, sua vinda definitiva em glória. E Apocalipse é a vinda de Cristo em glória. Não é Cristo quem revela algo, mas Ele próprio é revelado. Isto é, Ele sai do lugar oculto no qual se encontra no momento. A ressurreição dos justos ocorrerá imediatamente após a vinda de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Os crentes vivos receberão um corpo incorruptível e seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. No final, Deus julgará o mundo sem acepção de pessoas. Trará à luz aquilo que está oculto e julgará tanto os vivos como os mortos. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Os cristãos deverão comparecer perante o tribunal de Cristo para serem galardoados de acordo com suas obras. Segundo Coríntios, eu fiz uma anotação aqui, obras. Amém. Perdão, vamos então dar prosseguimento. Depois eu conto para vocês do que se trata. Encerramos a página 52. Página 6. Teologia das epístolas gerais. As epístolas gerais ou católicas, no sentido de universal, elas receberam tal designação nos primórdios da história da igreja, pelo fato de cada uma ser endereçada à igreja em geral e não a uma única congregação. São cartas universais escritas por vários apóstolos, sendo que a de Hebreus é de autoria desconhecida. Diferentemente das epístolas paulinas, as epístolas gerais, Hebreus, Tiago 1, 2,
e Pedro e Judas não foram escritas declaradamente para destinatários definidos como igreja. Como as epístolas de João já foram consideradas juntamente com a teologia joanina, vamos analisar somente as demais epístolas separadamente e ver a contribuição delas para a formação da teologia do Novo Testamento. Lição 6.1. Teologia da Epístola de Hebreus. Para os nossos propósitos, não vamos discutir a questão da sua autoria, mas somente os seus temas teológicos. Essa epístola é a maior dessa categoria e sua teologia tem um grande peso no Novo Testamento. A cristologia dessa epístola é muito forte, nenhum livro do Novo Testamento enfatiza mais a humanidade de Jesus do que Hebreus. Hebreus é praticamente um comentário do livro de Levíticos que não pode ser entendido cristologicamente sem o seu auxílio. Tópico 1. Deus. A pessoa de Deus ocupa um lugar central nessa epístola. Deus já é introduzido nessa epístola nos seguintes termos. Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Ele é mencionado 68 vezes. Deus é descrito como um Deus vivo, grandioso e criador. É uma coisa terrível cair em suas mãos, pois ele é fogo consumidor. Ele é o juiz de todos. Ele é o Altíssimo. É descrito como arquiteto, Pai dos Espíritos, o que disciplina seus filhos em amor, o que providenciou o sumo sacerdote, o sacrifício e a nova aliança, o que ajuda aos crentes necessitados. 2. Jesus como sumo sacerdote. Esse tema é central na cristologia de Hebreus. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que apresenta Jesus explicitamente como nosso sumo sacerdote. O título mais usado para Jesus. O termo sacerdote é usado 14 vezes e sumo sacerdote 17 vezes. O sacerdócio de Cristo é contrastado com o de Adão e com o de Melquisedeque. A superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico é demonstrado da seguinte forma. 1. O sacrifício de Cristo não precisava ser repetido. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, Jesus era um sumo sacerdote perfeito. 3. Os sacrifícios eram insuficientes e impotentes para remover pecados, enquanto Jesus, como sacrifício único e perfeito, era suficiente para a remoção completa dos pecados. 4. O sacerdócio do Velho Testamento é o sistema sacrificial, e o sistema sacrificial era apenas uma sombra do sacerdócio e sacrifício do Novo Testamento. O sacerdócio de Cristo é comparado a Melquisedeque, um personagem sem registros de ascendência e descendência. Como Melquisedeque, Cristo é visto como alguém que tem em seus direitos sacerdotais não por herança, mas sim por doação direta de Deus. Jesus não é apenas o sumo sacerdote último e completo, cumprindo a lei mosaica, que era a sombra do que havia de vir. Ele é também o sacrifício perfeito. O sangue de Cristo, Deus homem, é eternamente eficaz, satisfazendo de uma vez para sempre as exigências do templo celestial. Desse modo, Jesus é sumo sacerdote e o sacrifício, o mediador e a propiciação da nova aliança. Como sumo sacerdote, Jesus pode se compadecer de nossas fraquezas. Tópico 3. Jesus, Filho de Deus e homem perfeito. O nome humano Jesus aparece 9 vezes. O autor informa que Jesus pertencia à tribo de Judá, recebeu oposição dos pecadores e foi morto fora de Jerusalém. Jesus é visto como aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, e que se tornou por provação e sofrimento o homem perfeito, novo Adão. Ele
é o herdeiro prometido que dominará toda a terra. Jesus é o Salvador, através do qual Deus providenciou a propiciação do homem, e através dele há vitória sobre o medo e sobre Satanás. A cristologia de Hebreus é um dos textos mais explícitos do Novo Testamento com respeito à divindade de Jesus. Esse texto retrata Jesus como filho, no resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é o Filho gerado, adorado pelos anjos, declarado Deus e soberano sobre um reino eterno. E por fim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, ao sacerdote levítico. A sua aliança é superior à antiga aliança. 4. Vida cristã. Um dos grandes temas da vida cristã em Hebreus é a fé. A fé aqui nessa epístola recebe uma ênfase diferente da que tem na teologia paulina. Há um capítulo dedicado a esse assunto com exemplos de Velho Testamento. Ela é definida em termos de como certeza e prova. E a base para um relacionamento agradável a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus é o autor consumador da nossa fé. Por essa fé, muitos conseguiram realizar feitos notáveis. Em contrapartida, outros, por sua vez, enfrentaram açoites, apedrejamentos, prisões, sofrimentos, violência e morte. Conforme George Led, o homem de fé é aquele que não considera o mundo visível da experiência humana, o mundo dos valores supremos. Ele reconhece que acima estão as realidades espirituais do reino de Deus, que ele não pode perceber com seus sentidos físicos, mas que para ele são mais reais do que o mundo fenomenal. Hebreus também é um livro de advertências. A partir do exemplo de Israel, a sua caminhada no deserto, e como ele enfrentou as dificuldades e necessidades. O autor faz solenes advertências aos cristãos para que não sigam o mau exemplo de Israel. Há basicamente 5 advertências. A negligência da nossa salvação, o descanso perdido no êxodo e hoje, a perda da salvação comunitária e a terra infestada de males. 4. O perigo do pecado deliberado. E 5. A rejeição do mediador da comunidade de Israel. Nós adentramos, então, passamos da página... Só um minutinho. Havíamos encerrado a 54, estamos agora, então, na página 55. Entramos na lição 6.2. Teologia da Epístola de Tiago. Essa epístola é um sermão de 108 versículos que contém 54 mandamentos. A semelhança dessa epístola com o Evangelho de Mateus e com os ensinos de Jesus e sua ênfase na vida cristã é muito grande. Tiago, a semelhança de Paulo e João, também trabalha com antíteses. No seu caso, ele trata sobre 2 espécies de fé. 2 espécies de sabedoria, 2 espécies de tentação, 2 espécies de confiança, pobreza e riqueza e 2 tipos de religião. Apesar do aspecto prático, objetivo e pastoral dessa epístola, nem por isso ela deixa de ser teológica. O estilo da epístola é judaico e seu vocabulário é expresso em alguns termos judaicos como sinagoga, mas ela é essencialmente cristã, o que pode ser observado em textos que falam sobre a regeneração da fé, a regeneração através da fé e sobre a vinda de Cristo. Ela trata, primeiro, teologia de Deus.
Tiago destaca o monoteísmo do cristianismo. Deus é visto como único e simples na sua essência, soberano nas nossas vidas, imutável na sua pureza e santidade. Ele é justo, vai recompensar cada um de uma forma correta, e o Pai é o Pai do seu povo, em cuja imagem somos criados. Revelou-se através de Abraão, dos profetas, elege os santos, é misericordioso, generoso, resiste aos soberbos e exalta os humildes. 2. A martiologia. O pecado é universal, habita em todo homem, produz a morte, se expressa em ira, em impureza moral, em blasfêmia, discriminação, em amargura e concupiscência, em orgulho, em roubo e opressão, em guerras, contendas, invejas, dissensões, maledicências. Todos tropeçam em algumas coisas, e os pecados devem ser confessados uns aos outros. O pecado não é apenas uma questão de ter uma conduta errada, mas de saber fazer o bem e não fazê-lo. 3. Provação e tentação. Ainda que o termo grego seja o mesmo para as duas palavras, peraismos, Tiago faz distinção entre um e outro termo, o que pode ser verificado pelo contexto. Tiago desenvolve a diferença entre a provação positiva, que nos leva à vida, às vezes através do sofrimento para galardões no fim, ou a tentação negativa, que nos leva à morte, às vezes através da riqueza para juízo final. A maturidade só é possível quando a fé é provada, que por sua vez produz paciência, que por sua vez no último estágio produz a maturidade. A tentação em si é neutra, mas no contexto do capítulo 1, versículos 13 ao 15, refere-se à tentação para o pecado. No caso da tentação, o processo é inverso, a provação. O que começa com uma simples tentação pode gerar o pecado, que por sua vez gera a morte. 4. Pobreza e riqueza. Quanto à riqueza, parece que Tiago fala às vezes aos ricos de fora da comunidade da fé, talvez judeus ricos que não ajudavam os necessitados. Outras vezes, ele fala aos ricos na periferia da igreja. Tiago não condena a riqueza em si, mas o modo de aquisição e o uso egoísta da riqueza. O apóstolo condena a avareza, explora a opressão aos pobres. Quanto aos pobres, Tiago é dogmático. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. 5. Fé, lei e justificação pelas obras. Tiago enfatiza as obras como resultado da fé e rejeita a ideia de uma fé que ele chama de fé morta, sem o acompanhamento das obras. Essa posição de Tiago levou alguns a deduzirem que ele estava contrariando o ensino de Paulo sobre a justificação somente pela fé e ensinando a salvação pelas obras. Quando Paulo trata sobre obras, geralmente as relaciona com a lei, enquanto Tiago trata das realizações e trabalhos, resultados tanto do amor como da fé. Na opinião de Led, Tiago e Paulo estão lidando com duas situações diferentes. Paulo com a autojustiça da piedade legal judaica e Tiago com a ortodoxia morta. 6. Oração. É um tema importante para Tiago. A tradição cristã afirma que Tiago dedicava muito tempo à oração. Em pelo menos 3 lugares nessa epístola, ele admoesta a respeito da oração. Ele exorta a orar por sabedoria, pedir com fé e não duvidar. Muitos não recebem o que pedem porque não sabem pedir, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Os presbíteros devem orar com fé e ungir os doentes com óleo. E citando o exemplo do profeta Elias, afirma que a oração
do justo é poderosa e eficaz. Nós já havíamos encerrado a 56, o último parágrafo na página 57. Na página 57, lição 6.3, Teologia da primeira epístola de Pedro. Essa epístola de Pedro, escrita para fortalecer os cristãos no sofrimento, é uma epístola doutrinária. Nela, Pedro ensina seus leitores a ter uma consciência correta de seu chamado e de suas implicações. O chamado não é somente para obediência e salvação, mas também para o sofrimento. Na verdade, temos nessa carta uma teologia do sofrimento. Nessa curta epístola, Pedro trata de temas fundamentais do cristianismo, como a regeneração, santidade, obediência, atitude correta em relação ao sofrimento, comportamento cristão relacionamento conjugal, amor, relacionamento interpessoal, deveres e motivações do pastor, humildade, vigilância e graça, dentre outros. Nós encerramos na página 57, retomamos o próximo vídeo na mesma página com o tópico 1 e 2 dessa lição, Deus e Cristologia. Deus abençoe a todos, uma boa aula.